Bom, vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e na aula de hoje a gente vai resolver essa questão que diz o seguinte: dê o nome do seguinte composto orgânico. Aqui nós temos uma hidroxila, que é esse OH ligado a um átomo de carbono saturado. Quando a gente tem esse OH ligado a carbono, que é saturado, a gente diz que a gente tem a função álcool. Mas vamos por partes. Primeira parte do nome de uma estrutura, a gente vai dar pelo prefixo, que tem relação com a quantidade de carbonos que a gente tem dentro da nossa estrutura. Aqui eu tenho que escolher se eu subo e eu pego esse carbono em cima ou se eu continuo reto para ter a minha cadeia principal. Eu vou continuar reto aqui e vou escolher essa em amarelo como sendo a cadeia principal. Para dar a numeração da cadeia carbônica, a gente numera do lado que está mais perto do OH, que é a nossa função orgânica. Então, esse é o carbono de número 1, esse é o carbono 2 e o carbono de número 3. No carbono de número 2, a gente tem aqui uma ramificação. A ramificação é um átomo de carbono que não faz parte da cadeia principal, que é essa parte maior com átomos de carbonos. Para dar nome para uma ramificação, a gente usa um prefixo mais a terminação -io. O prefixo ele tem relação com a quantidade de carbonos que a gente tem dentro da estrutura. No caso desta ramificação, a gente só tem um carbono. O prefixo é o prefixo met, então, met mais a terminação -io vai ficar como sendo metil o nome dessa ramificação que nós temos aqui. Bom, então vamos colocar aqui na frente o nome da ramificação que vai ser metil. Vou esperar um pouquinho que a caneta dê uma semifalha. E vamos continuar pensando no nome dessa cadeia principal. Com relação à cadeia principal, a gente tem aqui 3 átomos de carbonos. Se eu fosse dar um nome para essa cadeia, a gente tem que olhar o prefixo. O prefixo que a gente tem para 3 carbonos é o prefixo prop. Então, na ramificação, eu tenho o nome metil, e na cadeia principal, eu vou começar com a palavra prop. Antes de escrever a cadeia principal, você vai escrever o nome da ramificação, metil, que está localizado no carbono de número 2 da cadeia principal. Então, você vai colocar que é 2-metil, o 2 é a posição onde está essa ramificação, e agora a gente dá o nome para a cadeia principal. Prefixo é o número de carbonos que a gente tem, são apenas 3, então vamos utilizar o prefixo prop. Só temos ligações simples entre átomos de carbonos, então o intermediário que a gente usa quando só temos ligações simples é o intermediário an. Prop mais an vai ficar propan. E a terminação do nome vai ser o nome da nossa função orgânica. A terminação de função pode ser para hidrocarboneto, que é quando eu só tenho um carbono e hidrogênio, é só escrever a letra O no final do nome. Nesse caso, eu tenho um átomo de oxigênio aqui. Eu tenho a função orgânica álcool, porque eu tenho um OH ligado ao átomo de carbono. Então aqui a terminação vai ser ol, mas eu não chego e só coloco o ol aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é localizar em qual carbono está esse grupo álcool. Está no carbono de número 1. Então você vai colocar 1 e depois você termina com ol. 2-metilpropan-1-ol é o nome que a gente tem deste composto orgânico. Bom, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. A gente se vê numa próxima aula.